Então, muito bom dia, caros colegas. Sejam bem-vindos a esta que será muito provavelmente a nossa última reunião, exceto se alguma matéria de grande relevância em termos de escrutínio surgir, entretanto, nas próximas semanas. Não sei se será previsível. Desejar as boas-vindas a todos e, particularmente, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, cuja disponibilidade agradeço uma vez mais. Vamos, portanto, dar início à nossa audição. A nossa reunião tem hoje duas partes. A primeira parte é a audição e a segunda consta da ordem de trabalhos que conhecem. Recordo que a grelha de tempos será a habitual. Se todos intervierem, isso representará cerca de 70 minutos. Portanto, 10 minutos iniciais para o Sr. Secretário de Estado, 5 para cada grupo parlamentar, com resposta imediata do membro do Governo. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto aqui estar mais uma vez, mesmo nesta fase já de pós-eficácia, pós-vigência dos trabalhos desta Comissão, para dar conta do que foi o resultado do Conselho Europeu Extraordinário da passada semana, do passado dia 1 de fevereiro. Serei rápido, uma vez que o Conselho também foi particularmente rápido e bem sucedido. Como sabem, tivemos aqui a oportunidade já de o discutir, quer na Comissão Permanente antes deste Conselho Europeu, quer mesmo aqui na Comissão, na sequência do último Conselho Europeu, porque discutimos estas matérias, porque este Conselho Europeu destinava-se a completar um aspecto que tinha ficado por resolver do Conselho Europeu de dezembro. E esse aspecto prende-se com a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, e, nesse contexto, em particular, o pacote de ajuda financeira à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. Era esse aspecto que, atendendo ao bloqueio da Hungria, tinha ficado por aprovar. Havia já um acordo quanto aos demais, entre os demais 26, mas faltava, de facto, encontrar-se uma forma de superar esse veto da Hungria, e era esse o objetivo e, portanto, a agenda muito específica, muito direcionada deste Conselho Europeu, e foi isso que se alcançou. Felizmente, alcançou-se um acordo a 27, portanto, a Hungria superou, levantou o seu veto e conseguiu-se, portanto, aprovar essa revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, que tem vários aspectos, depois poderei detalhar se assim tiverem interesse, mas já aqui falámos deles, mas em particular o mais relevante é, de facto, a ajuda financeira à à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. Isso ficou resolvido ainda antes do Conselho Europeu se iniciar, através de um entendimento que foi obtido com o Primeiro-Ministro húngaro, nos termos do qual ficou previsto no parágrafo 7 das conclusões do Conselho Europeu que, por um lado, o Conselho Europeu realizará um debate anual sobre este mecanismo de apoio financeiro à Ucrânia e, se necessário, repito e saliento, se necessário, daqui a 2 anos, o Conselho Europeu poderá convidar a Comissão a apresentar uma proposta de reexame deste mecanismo no contexto do próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, sem afetar as decisões que agora foram tomadas, portanto, no contexto do próximo quadro, que estará naturalmente em aberto para definição futura, poderá a Hungria suscitar uma reflexão do Conselho Europeu sobre esta matéria e, se justificar, poderá o Conselho Europeu solicitar à Comissão que apresente uma proposta sobre essa matéria. Portanto, foi isto que permitiu superar o veto húngaro. Para além disso, também, no parágrafo 39 das conclusões, foram recordadas as conclusões do Conselho Europeu de dezembro de 2020 sobre a aplicação do mecanismo de condicionalidade e, portanto, trata-se apenas de reafirmar ou recordar, relembrar aquilo que são decisões já tomadas antes pelo Conselho Europeu, em dezembro de 2020, quanto a este mecanismo de condicionalidade e quanto à necessidade de ele ser aplicado de forma objetiva e transparente. E, portanto, com estas duas referências, os termos que tinham ficado antes acordados a 26 quanto à revisão do quadro financeiro plurianual puderam finalmente ser aprovados por unanimidade e, portanto, o Conselho Europeu foi bastante bem sucedido, coisa que até ao seu início não era garantida, mas com este entendimento que se obteve imediatamente antes do Conselho Europeu começar, na manhã do passado dia 1 de fevereiro, de facto, conseguiu-se
este acordo. Quanto ao mais, os líderes dos 27 prestaram homenagem ao presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, recentemente falecido. Aliás, na véspera houve também uma cerimónia organizada pela Comissão Europeia de homenagem a Jacques Delors, a dia em que Portugal e Espanha cumpriram um dia de luto nacional em homenagem ao antigo presidente da Comissão Europeia. Cerimónia é essa na Comissão em que o primeiro-ministro português teve a oportunidade de discursar. Um outro tema que foi discutido neste Conselho Europeu foi, para lá do pacote de 50 mil milhões, ajuda à Ucrânia, agora mais centrada na dimensão militar. Portanto, para além da ajuda financeira de 50 mil milhões, discutiu-se também a ajuda militar à Ucrânia e, designadamente, foram analisados os trabalhos que estão em curso ao nível do Conselho, com vista a criar um fundo de assistência à Ucrânia, especificamente para conferir apoio por parte, enfim, o envio de equipamentos militares à Ucrânia para ajudar nos seus esforços de defesa. E é essa matéria que está a ser discutida no Conselho, está bastante avançada e creio que prestes a alcançar-se um acordo em torno do reforço desse apoio especificamente para a dimensão militar. E, portanto, para além disso, houve também, uma vez que, como é sabido, nesse dia se realizavam manifestações de agricultores, não só em Bruxelas, como em vários outros Estados-membros, houve também uma discussão, oportunidade para uma discussão entre os líderes quanto aos desafios do setor agrícola e às preocupações suscitadas pelos agricultores, e é sabido que, no quadro europeu, foram também anunciadas medidas nesta matéria. Por um lado, iniciou-se já, está em curso o diálogo estruturado entre a Comissão Europeia e o setor agrícola e os representantes do setor agrícola, que tinha sido anunciado pela Presidente da Comissão Europeia quando do discurso do Estado da União, em setembro passado. Esse diálogo está em curso. Para além disso, a Comissão apresentou algumas medidas, designadamente a suspensão das regras de pousio obrigatório e algumas salvaguardas a propósito da renovação da permissão de entrada no mercado europeu de produtos provenientes da Ucrânia. Foram estabelecidas algumas salvaguardas quanto a alguns tipos de produtos agrícolas para evitar que tenham um efeito de desequilíbrio no interior do mercado europeu. E pronto, foram estes os termos do Conselho Europeu da passada semana, que, volto a dizer, foi um sucesso, na medida em que visava concluir o ponto que tinha ficado em aberto e conseguiu, logo de início, concluir-se esse ponto e, sobretudo, salvaguardar o essencial, como aqui tinha referido quando estive na Comissão Permanente. O essencial era garantir o apoio à Ucrânia. Se fosse possível a 27 seria o ideal. Se não, havia um entendimento entre os 26 nesse sentido, mas seria sempre um resultado menos bom. Felizmente conseguiu-se o resultado melhor, conseguiu-se o apoio a 27 para esta continuidade de um auxílio financeiro à Ucrânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então iniciar a primeira ronda de intervenções. Caberá ao PSD intervir em primeiro lugar. Usarão da palavra em seu nome os deputados Paulo Muniz e Paulo Ramalho. Tem a palavra o deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Este Conselho Europeu realmente conseguiu desbloquear e por unanimidade o pacote de ajuda financeira e a revisão do quadro financeiro plurianual à Ucrânia. Isso é extremamente importante no esforço de guerra e de defesa da própria integridade da Ucrânia que corre neste momento. Eu queria centrar a minha intervenção numa dimensão muito importante deste conflito e da própria liberdade e libertação da Ucrânia e da Europa. Tem a ver com a capacitação militar da Ucrânia. O presidente Zelensky confirmou, através de informação que tem, que a Rússia se prepara para receber cerca de 1 milhão de munições de artilharia da Coreia do Norte, e Josep Borrell disse que dificilmente a União Europeia conseguirá, em março, cumprir o desiderato de entregar 1 milhão de munições de 155 milímetros à Ucrânia. E, portanto, isto já é um dado assumido.
E nós temos que ter consciência que a Ucrânia sem munições, sem material de guerra, rapidamente pode pôr em perigo a sua vitória e a vitória da Europa. Acresce a isso, como eu tive a oportunidade de lhe dizer na reunião preparatória, que parece-nos que os Estados Unidos, cada vez mais, têm dificuldade em serem o pilar que foram no quadro da NATO e no quadro da defesa do mundo ocidental. É uma instabilidade que nós assistimos e que provavelmente se irá intensificar. E, por conseguinte, cabe à Europa liderar este esforço de ajuda militar à Ucrânia. E, neste sentido, vemos esta capacitação com enorme preocupação. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer, porque até parece oportuno, as conclusões do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, constituído por 40 oficiais generais, na reserva ou na reforma, e que disseram aquilo que, de resto, o PSD, insistentemente, nos últimos 8 anos, vem dizendo. Nós atingimos, neste momento, o mais baixo número de efetivos nas nossas Forças Armadas. Eu recordo que em 2015 o Orçamento de Estado para a despesa representava uma capacitação de 2,7%. Em 2023 foi 2,3%. Há um claro desinvestimento, desatenção nas nossas Forças Armadas por parte dos últimos 8 anos dos governos socialistas. Recordo ainda o compromisso assumido no quadro da NATO por Portugal de atingirmos 2% do PIB para a defesa em matérias orçamentais. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa prometeu que em 2023 atingiria os 1,66% do PIB para afetar a defesa. Fechamos 2023 com 1,48% dados da NATO. Em 2015, Portugal ocupava a 13ª posição na NATO em relação à percentagem do PIB em investimento da defesa e em 2023 passamos para 23º lugar. Descemos 10 lugares. Esta baixa de efetivos não é alheia ao facto de não haver um quadro permanente no Exército e na Força Aérea que o PSD propôs. E a questão de fundo que lhe pergunto é como é que deixaram chegar a defesa a este Estado e qual é a expectativa do contributo da defesa portuguesa neste esforço de guerra? Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. O Sr. Secretário de Estado falou muito bem nas questões ligadas à agricultura. Nós temos visto um pouco por toda a Europa, por vários Estados-membros, os agricultores a manifestarem-se, inclusive em Portugal. A PAC, quando foi pensada, enquanto política agrícola comum, foi no sentido de garantir rendimento aos agricultores, rendimento justo, e ao mesmo tempo permitir que fosse possível que os nossos consumidores pudessem aceder também a preços, digamos assim, justos e acessíveis nas prateleiras do supermercado. Neste momento, os agricultores enfrentam desafios muito grandes relativamente àquilo que são o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, relativamente também a questões relacionadas com imposições que advêm do Pacto Ecológico Europeu, que os agricultores querem cumprir, mas não querem que ele seja imposto e construído contra os agricultores, mas com a participação dos próprios agricultores. Depois há questões relacionadas também com a Ucrânia e, designadamente, o que se passa com a passagem dos produtos agroalimentares ucranianos para alguns países também da União Europeia, e tudo isso tem levado a que haja estas manifestações todas que nós temos vindo a assistir. Acresce ainda a questão de alguns dos países também que estão contra a ratificação do Tratado do Mercosul. Nesse sentido, perguntava ao Sr. Secretário de Estado se considera possível que a Comissão Europeia reveja e flexibilize as regras do Pacto Ecológico Europeu em defesa das reivindicações dos agricultores europeus e relativamente ao pedido de suspensão da ratificação de acordos comerciais como o da União Europeia com o Mercosul, qual a posição do governo português. Lembrando, e como disse muito bem o Sr. Secretário de Estado, que recentemente no discurso da União, ou do Estado da União, a Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ela própria disse que era preciso rapidamente encetar um diálogo com os agricultores, porque era expectável, efetivamente, que, fruto de todas estas circunstâncias, a perda do rendimento dos agricultores fosse algo claro e que, portanto, nós tínhamos naturalmente que assegurar
a segurança alimentar da União Europeia e precisávamos que os agricultores estivessem motivados e mobilizados para continuar a produzir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas antes disso peço desculpa que esqueci de referir no início que seguem a nossa reunião por videoconferência os nossos colegas Nathalie de Oliveira e Miguel Iglesias. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, refere-se à capacitação militar da Ucrânia. É, de facto, um tema essencial. Como referi, há aqui essencialmente duas dimensões. A dimensão do apoio financeiro, designadamente no imediato, para a manutenção do funcionamento do Estado ucraniano, e foi isso que foi essencialmente objeto deste Conselho Europeu e objeto de um acordo e de um entendimento para garantir um financiamento estável, previsível, ao longo dos próximos 4 anos, no valor de 50 mil milhões de euros. É certo que isso é o contributo da União Europeia, mas é suposto e espera-se que outros parceiros internacionais também contribuam para este esforço, e nessa medida vemos com preocupação as dificuldades que assistimos nos Estados Unidos quanto à aprovação no Congresso norte-americano de um apoio, enfim, nos mesmos termos ou em termos semelhantes à Ucrânia, e depois há a dimensão do apoio militar. Quanto à dimensão do apoio militar, como referi, está em curso, está em vias de aprovação um reforço do mecanismo europeu de apoio à paz, com vista à criação de um fundo específico de assistência à Ucrânia. Enfim, os valores não estão fechados, mas fala-se provavelmente no valor de 5 mil milhões de euros, e creio que esse reforço será em breve objeto de um acordo ao nível do Conselho. Para além disso, há, como referiu, e bem, o compromisso de fornecimento de munições, 1 milhão de munições até à Ucrânia, que infelizmente tem sofrido alguns atrasos. Isso foi também matéria de reflexão e discussão no Conselho Europeu, consta do parágrafo 34 das conclusões, em que os líderes afirmam a sua urgência em acelerar a entrega de munições e mísseis e o cumprimento do compromisso de fornecer à Ucrânia 1 milhão de munições de artilharia. Há, de facto, um atraso, é indiscutível, e há uma necessidade de acelerar. Como, aliás, em geral, há uma necessidade de reforçar esta dimensão da política de segurança e defesa da União, sobretudo precavendo um cenário possível, que é o de, na sequência das eleições presidenciais norte-americanas, poder vir a haver um menor comprometimento norte-americano para com a NATO do que aquele que tem vindo a ocorrer ao longo das últimas décadas, e nesse caso, naturalmente, a União Europeia vai ter que reforçar esta sua dimensão e capacitar-se nesse domínio para assegurar não só a sua defesa, como a da sua vizinhança. E, portanto, esse é um dos grandes desafios para o próximo mandato europeu, sem dúvida, para o próximo ciclo político europeu. Portugal participa nesse esforço. Como é sabido, temos um compromisso plurianual com vista a alcançar a meta dos 2% de investimento em defesa, e esse compromisso tem vindo a ser cumprido nos termos em que está previsto de gradual progressividade, e temos não só uma intervenção regular, uma contribuição regular para o esforço militar da NATO em vários cenários e com envio de forças nacionais destacadas. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, que suscita o tema da agricultura, a agricultura não pode, a meu ver, e não deve ser vista aqui, o setor agrícola, o apoio ao setor agrícola e o reconhecimento da sua importância estratégica na economia europeia, não pode ser vista em contraponto, ou em colisão, ou em conflito com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O que é preciso é encontrar um compromisso e uma forma de conciliação entre estes dois objetivos. Foi este mais ou menos o teor do discurso da Presidente da Comissão Europeia no discurso do Estado da União, com o qual eu não podia estar mais de acordo. Ou seja, não devemos ceder, nem abdicar, nem voltar atrás no nosso compromisso com a transição verde e com a transição climática, mas temos que o fazer tendo em atenção os impactos que esta transição tem sobre determinados setores e, em particular, sobre o setor agrícola, e daí este diálogo estruturado que a Presidente da Comissão na altura anunciou e que já está a concretizar, e é preciso depois, nos instrumentos concretos, ter a sensibilidade e ter o bom senso e ter o cuidado de
mantendo o compromisso com a transição climática, fazê-lo de forma a cautelar os seus impactos mais severos ou mais imediatos ou mais drásticos sobre determinados setores da nossa economia, em particular sobre o setor agrícola. E eu estou absolutamente convencido que esse compromisso é possível de se fazer, é desejável e é nesse sentido que devemos trabalhar no plano europeu. Quanto ao acordo comercial com o Mercosul, Portugal, é sabido, já o discutimos aqui nesta Comissão várias vezes, é um grande apoiante da conclusão desse acordo e, em geral, dos acordos comerciais. Somos um dos países que tem defendido uma política comercial mais ambiciosa por parte da União Europeia. Lamentamos a posição mais protecionista e mais fechada que alguns Estados-membros têm tido nesta matéria. E eu devo dizer que a associação dos supostos riscos ou perigos do acordo com o Mercosul ao tema da agricultura é falaciosa, porque verdadeiramente o dossiê agrícola do acordo comercial com o Mercosul está fechado há bastante tempo, é aliás bastante favorável para a União Europeia e não é isso sequer que está em discussão nas últimas negociações que estão em curso. E de resto, ao contrário do que acontece noutros Estados-membros, eu creio que o nosso setor agrícola em Portugal compreende bem a utilidade deste acordo na medida em que abre mercados aos nossos produtos agrícolas e, portanto, deve ser visto do ponto de vista das vantagens que traz, que os nossos agricultores devem saber explorar e aproveitar com a abertura de novos mercados tão importantes que são. E, portanto, não temos uma posição fechada, protecionista, pelo contrário, entendemos que estes acordos de livre comércio são positivos, é bom que sejam positivos para ambas as partes, naturalmente, e no setor agrícola, em concreto, podem ter efeitos úteis, assim os saibamos aproveitar, e por isso mantemos a posição de defesa da conclusão deste acordo comercial. Secretário de Estado, é agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do PS. Será a deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. De facto, como acabou de enunciar, a reunião extraordinária do Conselho Europeu foi um sucesso. E foi um sucesso, contrariamente a muitas expectativas, no sentido de que havia aqui, de facto, um bloqueio inultrapassável, quando conseguiu-se ultrapassar. E conseguiu-se ultrapassar de uma forma que nos parece bastante interessante, na medida em que, por menos explicitamente, não houve nenhuma contrapartida para a Hungria e o Sr. Orbán teve que recuar, não é? Pronto. Aquilo que eu gostava de destacar, na sequência dos pontos anteriores, era precisamente a questão de importância da guerra da Ucrânia. O António Costa dizia há uns meses atrás que a paz é uma vontade universal, mas todos temos que ter consciência que essa paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Este é um ponto central, não só para a política externa da Europa, como também aquilo que Portugal tem sempre assumido. Por isso, tudo o que seja o apoio à Ucrânia é considerado por nós essencial. E ainda mais quando vivemos neste momento algum horizonte de insegurança, não só pelos condicionalismos que estão impostos à administração americana, e a administração americana é indiscutivelmente o país que mais entrou em termos financeiros para a proteção da Ucrânia militarmente, equipamento e não só, como a tal sombra das eleições presidenciais. E, simultaneamente, assistimos que, por exemplo, a Rússia está a investir cerca de 5% do PIB no esforço de guerra. Isto tudo é bastante preocupante. Por isso, a capacitação militar da Ucrânia, o seu reforço, é crucial para aquilo que é a segurança vital da Europa. O Fundo de Apoio à Ucrânia, através do mecanismo de paz também que está a ser ativado, nos parece uma questão essencialmente crucial, além dos 50 milhões em subvenções e não reembolsáveis. E gostava de perguntar uma pequena coisa aqui ao Sr. Secretário de Estado, quando digo uma pequena coisa, porque parece-me que há aqui duas coisas que aconteceram ultimamente que parecem muito importantes. A posição do chanceler Olaf Scholz, quando pergunta aos países europeus a listagem de quanto é que eles contribuíram para a guerra da Ucrânia, na medida em que há potências, como por exemplo o caso da França, que é uma potência militar de grande exportação de valor militar e que tem contribuído bastante pouco
em relação a outros para a Ucrânia. E também há um pormenor engraçado que são os embaixadores dos Estados-membros da União que apresentaram a proposta de se usar lucros de bens russos congelados, que seriam à volta já de 15 mil milhões, não é um valor displicente, para apoiar o esforço de reconstrução da Ucrânia. Gostaria de perguntar alguma coisa ao Sr. Secretário de Estado sobre isto. Gostava também de evidenciar as questões da defesa e, dentro das questões da defesa, as questões ligadas com a parceria transatlântica, a NATO. Dizer que, de facto, a Europa, quando foi a guerra na Ucrânia, se explotou, teve uma reação bastante rápida, não só em termos energéticos, mas também num apoio inicial militar. Mas a questão de fundo que se coloca aqui, em particularmente perante os países que são limítrofes e que assentem melhor do que nós na carne, é a questão da centralidade e do reforço e da união em termos da NATO. E essa questão parece-nos extraordinariamente importante, não só pela defesa atual da Ucrânia, mas também pela defesa em termos geopolíticos num mundo instável a nível internacional. A NATO terá aqui um apoio fundamental e gostávamos de ouvir o Sr. Secretário-Geral sobre isso. Este reforço que agora é feito no quadro plurianual também acrescenta mais 1,5 mil milhões de euros através do FED e através do instrumento STEP. E acho bastante significativo ser através do instrumento STEP, porque é uma plataforma tecnológica da Europa, onde as questões do conhecimento também estão alavancadas. E podemos, com isto, conseguir fazer o 2 em 1, que é capacitar de conhecimento e tecnologicamente a Europa e, simultaneamente, utilizá-la na indústria do armamento, que bem é necessário em termos da autonomia da defesa da Europa e em termos do apoio imediato à Ucrânia. Eu ainda gostaria de destacar um ponto que me parece gritante para todos nós, que é a questão da guerra no Médio Oriente. E fazer de mim, utilizar a voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando nos dizia no outro dia que isto é uma situação absolutamente intolerável e a Europa não pode ser cúmplice de abusos sistemáticos de direito internacional cometidos. E que aquilo que está a acontecer com Israel já ultrapassou há muito o direito de defesa. E, nesse sentido, perguntava-lhe que uma das questões que temos visto como essenciais é ultrapassar a regra da unanimidade, em particular na política externa, e ver se esta regra, para ser ultrapassada, estava muito dependente não só da adesão de outros Estados-membros e da revisão dos tratados em simultâneo. Por outro, Sr. Secretário de Estado, não queria deixar de não referir o elefante na sala. E o elefante na sala é, de facto, a oscilação entre uma política de abertura multilateral, num mercado aberto, que é o caso da assinatura de protocolos transnacionais, como, por exemplo, o Mercosul. É também a tensão entre uma agenda verde necessária, urgente e legítima e, depois, os interesses que estão em cima desta mesa, na mesa atualmente dos agricultores. Eu confesso que estou completamente, ou antes, estamos completamente de acordo com a necessidade de um compromisso e que esse compromisso é possível. Sabemos que a agenda mais antiga da Europa é exatamente a PAC. Houve muitos apoios aos agricultores. Os agricultores, sem eu estar aqui a debilizá-los, muitos deles, não são todos, não tiveram capacidade de modernização. Há aqui um choque agora, na medida em que entra no mercado produtos que não têm taxas ambientais, quer ao nível da produção inicial, quer ao nível da circulação. As questões relacionadas com o Mercosul e depois lateralmente com a Ucrânia começam a ser alvo, e isso sim é inquietante, de movimentos fundamentalistas que os instrumentalizam e vêm dizer uma coisa muito simples, que são as elites europeias que decidem sem ouvir a realidade. Este tipo de posições é extraordinariamente perigoso e nós temos que, decididamente, de encontrar um compromisso que proteja as duas coisas e seja capaz de evitar que esta exposição dos agricultores e a sua instrumentalização por parte de movimentos populistas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rosário Gamboa, agradeço-lhe as questões colocadas. De facto, o mais importante do que se passou na passada semana foi o desbloquear do apoio financeiro à Ucrânia. Matéria que tinha vindo a ser bloqueada pela parte da Hungria, com um conjunto de exigências que
não foram atendidas. Verdadeiramente, as várias exigências que foram sendo suscitadas pelo Primeiro-Ministro húngaro não tiveram acolhimento e, como vimos, os termos do que foi acrescentado ao pacote de revisão intercalar do quadro financeiro plurianual para obter o acordo da Hungria, foram matérias que não comprometem o que estava decidido, não põem em causa, designadamente não há qualquer novo direito de veto ou qualquer revisão anual que dê à Hungria a possibilidade de bloquear esse financiamento e, portanto, verdadeiramente foi, eu diria, um sucesso, na medida em que aquilo que estava acordado a 26 se conseguiu garantir a 27 e não houve cedência a uma série de exigências que a Hungria tinha formulado e, portanto, desse ponto de vista, creio que o resultado foi bastante positivo. Depois, como já tive a oportunidade de referir, para além do apoio financeiro mais imediato e no futuro também à reconstrução, necessariamente, há a dimensão do apoio militar. Essa matéria tem vindo a ser tratada ao nível do Conselho, com vista à aprovação deste Fundo de Assistência à Ucrânia, com vista à aceleração do tal compromisso de fornecimento de munições. E esse é um trabalho que está em curso e que, naturalmente, precisará de ser reforçado de forma mais estrutural. Por isso também, ou como primeiro passo, ou passo intermédio para esse reforço mais estrutural da dimensão de segurança e defesa da União Europeia, foi importante que no quadro desta revisão intercalar se tenham previsto os tais 1,5 mil milhões de euros para a defesa, no quadro do chamado STEP, da Plataforma Europeia para Tecnologias Estratégicas. Quanto ao STEP, nós temos a lamentar que tenha acabado por ficar restringido apenas esta dimensão da defesa. É importante que estejam lá estes 1,5 mil milhões para a defesa, mas nós gostaríamos que estivesse o restante financiamento que a Comissão inicialmente tinha previsto na sua proposta para uma série de outros domínios tecnológicos bastante avançados, de vanguarda, e que realmente constituem matérias verdadeiramente estratégicas no avanço e na modernização da economia europeia, designadamente nos setores das tecnologias limpas e ligados à transição digital e à transição ecológica. O apoio a esses setores, como outras partes do mundo, como outros países, outras regiões do globo estão a fazer, era absolutamente essencial e por isso, aliás, é que inicialmente a Comissão tinha até previsto a criação de um fundo específico, um fundo de soberania alocado para este fim. Depois deixou cair essa ideia do fundo de soberania, passou a prever esta plataforma STEP com financiamento dedicado a esse tipo de tecnologias e, em última análise, acabou por ficar circunscrito ou limitado apenas à dimensão de defesa, o que achamos que é importante que essa dimensão se tenha mantido, mas lamentamos que tudo o resto tenha ficado pelo caminho. Mas, de facto, ainda na dimensão militar ou da defesa, da política de segurança e defesa, a Sra. Deputada refere a importância da NATO e, sem dúvida alguma, se no passado houve quem questionasse a utilidade ou a importância da NATO, desde o conflito na Ucrânia, que é indiscutível a sua importância e a aposta neste verdadeiro pilar de defesa coletiva que é a NATO, e apenas temos a temer que, eventualmente, do lado norte-americano possa haver algum menor comprometimento após as próximas eleições norte-americanas, mas do lado europeu, sem dúvida que a importância da NATO é decisiva. A par com isso, é importante que a União Europeia reforce a sua própria dimensão de defesa, com a qual também contribuirá para o esforço coletivo da NATO. Isso no mundo mais incerto, instável em que hoje em dia vivemos e perante enfim, uma situação geopolítica bastante adversa, com ameaças várias, com policrises, com guerras em simultâneo, com potências mais hostis, inclusive na nossa vizinhança, na vizinhança da União Europeia, é incontornável que tenhamos que prestar mais atenção e reforçar esta dimensão de intervenção da União Europeia.
Para além da guerra na Ucrânia, há também, infelizmente, como se referiu, como a Sra. Deputada referiu, o reacender do conflito no Médio Oriente. Esse tema foi também, há pouco não o referi, peço desculpa, mas esse tema foi também objeto de uma discussão entre os líderes, não deu origem a conclusões detalhadas, mas ficou o compromisso de que para o próximo Conselho Europeu, de março, se procurará encontrar um texto que possa, sobre o tema, sobre o conflito no Médio Oriente, que possa colher o entendimento dos 27. A nossa posição a esse respeito é conhecida, temos apoiado as várias resoluções das Nações Unidas que apelam a um cessar-fogo. Há naturalmente uma grande preocupação com o alastrar do conflito e com a situação em particular no Mar Vermelho, e é preciso olhar para a solução estrutural, idealmente definitiva, deste conflito, que não poderá passar por outra coisa que não seja a amplamente conhecida solução dos dois Estados, e, portanto, é nesse horizonte de resolução estrutural do conflito que devemos concentrar-nos. Por fim, quanto à agricultura e ao ambiente, como já aqui referi, eu creio que é absolutamente possível encontrar um equilíbrio. É isso, aliás, que Portugal tem vindo a fazer na forma como concretiza e aplica a política agrícola comum em Portugal, com uma dimensão cada vez maior das medidas agroambientais. É isso que, aliás, as medidas recentemente anunciadas em Portugal pela Ministra da Agricultura fazem, no sentido de reforçar os ecorregimes e de reforçar a dimensão verde e a dimensão ambiental dos vários apoios previstos no âmbito da política agrícola comum e, portanto, não pôr em causa os apoios ao setor agrícola, mas caminhar no sentido de que esses apoios promovam um esverdeamento das práticas agrícolas e uma compatibilização justamente destes dois importantes interesses em presença. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Perdão, é agora a vez do deputado do Grupo Parlamentar do Chega, deputado Bruno Nunes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Se esta audição, que poderá ser a nossa última audição, tivesse recurso a legendas ou acompanhamento de vídeo, veríamos o verdadeiro significado da palavra hipocrisia dentro da política e sabíamos claramente o que estamos a falar. Quando pensamos em tudo o que já foi aqui dito hoje e para vermos o perigo do Chega, da extrema-direita e daquela retórica que querem alavancar, vamos ver então a disparidade e a diferença de atuação do governo português nestas diversas matérias. Ingerência em relação à Hungria. Lamento que durante toda a audição não tenha tido a coragem, da mesma forma que atacou a Hungria por ter sido irresponsável durante todo o processo, que não tenha dito agora, a parabenizar o Sr. Vítor Orbán por ter tido uma posição diferente. Mas dizem os senhores que não foi chantagem. Não foi chantagem, mas continuam a reter todos os valores que estão presos em relação à Hungria. Mas consideram também que a União Europeia deve ter uma ingerência, portanto, perante um Estado soberano, devidamente eleito. No entanto, já não se pronunciam acerca do mesmo aspecto relativo ao PSOE e à Espanha, já falámos sobre isso, continua a ter separatistas, terroristas, a negociar com o governo espanhol e sobre os quais os senhores não consideram um atentado ao Estado de Direito, mas mais, consideramos nós que devemos ativar o artigo 7º e ter uma ingerência clara dentro da atuação da Hungria, mas ficamos muito incomodados, e o Sr. Secretário de Estado ficou muito incomodado, quando a própria União Europeia teve uma ingerência em relação a Portugal, numa medida que foi apresentada por si, em relação à vergonhosa apresentação dos vistos, que, entretanto, teve uma abertura de procedimento por parte da União Europeia. E, nessa altura, ficaram muito indignados, porque consideram que nem percebem porque é que a União Europeia se deve meter numa situação que é da autodeterminação do Estado português. Mas continuando por aí fora, e falamos aqui da hipocrisia que é do que defendemos lá fora, em relação a esta ajuda militar que vamos dar à Ucrânia. De uma vez por todas, quantos militares operacionais existem em Portugal? Vamos lá para fora dizer 2%. Olhamos para os barcos da Marinha, as embarcações parecem casca de nós, tudo parado. Olhamos para a Força Aérea, os navios
Olhamos para a Força Aérea e vimos a vergonha que é dentro da Força Aérea. Aliás, para a Ucrânia mandámos os Kamov, que foram pura e simplesmente para encher de sucata aquilo que já lá estava. Olhamos para os vencimentos dos militares em Portugal, uma vergonha. De uma vez por todas, diga, porque está a ser gravado lá para casa, quantos operacionais tem Portugal para poder dar uma ajuda militar? Porque parece que vivemos num mundo completamente paralelo. Não temos operacionais. Vocês destruíram as Forças Armadas Portuguesas por completo. Portanto, de uma vez por todas, quando vamos lá para fora, mas estamos a caminhar para chegar aos 2% de investimento. Estamos a caminhar há anos. Há anos que estamos a caminhar porque o investimento nunca foi feito. E depois chegamos então àquilo que é o topo e a nata da nata, que é os agricultores. Quando falámos na última audição em relação a medidas proteccionistas, aos serviços e à produção europeia, o Sr. Secretário de Estado, de pé no Senado, gritou, a olhar para mim, a dizer o que os senhores querem orgulhosamente sós. Naquela retórica que já ninguém tem paciência para ouvir. Resumindo e concluindo, dias depois, agricultores na rua. Afinal, havia dinheiro, resolveu-se em 24 horas, pena que não se resolva para os homens e mulheres que andam fardados e que os senhores não conseguem resolver, mas não vamos misturar temas. E em relação à PAC, tiveram que baixar a bola e resolver o problema dos agricultores, porque sabiam que o dia que eles param, não há comida. Portanto, de uma vez por todas, dizer que não é necessário um proteccionismo e que não é necessário uma medida de proteccionismo, porque estamos muito satisfeitos com o mercado da Mercosul. Estamos satisfeitos. O que vai permitir é que os produtos vão chegar a baixo custo. Sr. Secretário de Estado, eu desafio a vir às alfândegas portuguesas a ver a fruta que chega do Brasil diariamente 20 vezes menos o preço do que é vendido em Portugal, que destrói por completo qualquer produção em Portugal. Os senhores não protegem nada, não protegem ninguém e depois dizem os senhores querem ficar orgulhosamente sós. Não, nós queremos é defender aqueles que continuam a trabalhar e que trabalham há anos a terra e que os senhores não querem resolver este problema. Portanto, esta audição ficaria marcada como sendo a única pela audição da hipocrisia, porque na realidade o que os senhores defendem lá fora não conseguem salvaguardar cá dentro e aquilo que vivemos cá dentro é uma realidade completamente diferente da realidade paralela e do mundo cor-de-rosa que o Partido Socialista continua a alavancar, mas que só entra nas vossas cabeças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Nunes disse a essa altura da sua intervenção: não vamos misturar temas. Porém, a única coisa que fez foi misturar temas. Eu perdi a conta, foram para aí 10 ou 15 temas que me pôs tudo à mistura, naquelas amálgamas que o Sr. Deputado costuma fazer, porque tudo vale. Depois o Sr. Deputado falou de hipocrisia. Sr. Deputado, então falemos de hipocrisia. O Sr. Deputado apoia a Hungria e a posição que a Hungria tinha tomado de vetar o apoio financeiro à Ucrânia, ou apoia que demos apoio financeiro à Ucrânia que ela também necessita? Porque, então, se vamos falar de hipocrisia, não podemos estar ao mesmo tempo a dizer que sim, senhora, somos muito amigos da Ucrânia, queremos apoiar a Ucrânia, mas somos muito amigos da Hungria, que boicotou o apoio financeiro à Ucrânia. Por falar em hipocrisia, se calhar, então, Sr. Deputado, podíamos falar disto. Depois de falar em hipocrisia, diz que não há efetivos militares, não há operacionais militares e como é que podemos falar de um apoio militar à Ucrânia quando não há efetivos militares? Sr. Deputado, mas defende o envio de soldados portugueses para a Ucrânia, é isso? Para o teatro de guerra? Não é que não percebi. Fiquei confuso. É boots on the ground? É isso que o Sr. Deputado defende? Ou afinal não defende isso? Se falamos de hipocrisia, convém clarificarmos as coisas. E depois, sobre a agricultura, sim, o Sr. Deputado defende uma visão proteccionista, não é? E, portanto, como se nós, aliás, de resto, nos devêssemos basear apenas, ter uma lógica autossuficiente da nossa agricultura, comíamos apenas daquilo que cultivamos e bastamos a nós próprios e fechamos ao resto do mundo e estamos aqui dentro da nossa fortalezazinha. Isso seria um ótimo futuro para Portugal, Sr. Deputado. Está, portanto, encerrada esta a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimentando todos. Vários temas, havendo alguns temas principais, mas há vários temas que resultam das conclusões do Conselho Europeu. Eu não posso deixar de sublinhar desde já que
independentemente das palavras que o Sr. Secretário de Estado já proferiu nesta reunião acerca do problema da Palestina e do Médio Oriente, a verdade é que estamos perante uma ausência de qualquer referência nas conclusões do Conselho Europeu sobre a dramática situação na Palestina e com esta brutal agressão de Israel em Gaza e não só. E isto é uma opção que é reveladora do cinismo e da hipocrisia de quem, noutras ocasiões, é prolixo em proclamações e condenações sobre violações do direito internacional, direitos humanos e democracia, mas depois há aqui um standard que não é coerente. Quando foi dito e foram lembradas as palavras do Ministro dos Estrangeiros português, e o senhor avançou depois na questão da solução dos dois Estados, e estou a citar que é nesse horizonte de solução estrutural do conflito que devemos concentrar-nos, na questão da solução dos dois Estados, e esta é a posição não do Conselho Europeu, porque nenhuma palavra se diz, mas é a posição do Governo português, supostamente, e digo supostamente porque não é coerente com essas palavras, porque preconiza uma solução de dois Estados e só reconhece um deles, que é a potência ocupante. E, portanto, estamos ou não perante um problema, do ponto de vista político em relação a essa matéria. Estamos ou não perante um problema quanto ao escalar de um conflito e às ameaças de se alastrar cada vez mais. Não estou apenas a falar das agressões militares de Israel a Estados vizinhos, estou a falar também do que está a passar no Mar Negro e qual é a posição de Portugal, ou por outra, como se explica a posição de Portugal de integrar, de facto, uma intervenção militar de vários países relativamente a essa situação do Mar Vermelho em que, nesse alastrar e nessa ameaça de agravamento e de escalada do conflito, as coisas podem tornar-se cada vez piores. Relativamente ao quadro financeiro plurianual e às conclusões do Conselho, a revisão do QFP já tivemos a oportunidade de abordar na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República. E eu creio que a ideia central, para não estarmos a demorar muito tempo, a ideia central é esta. Na União Europeia há sempre mais e mais dinheiro para a guerra, mas não há dinheiro para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações. A rapidez e a intensidade como se canaliza milhares de milhões de euros em mais mísseis, em mais munições, em mais armamento, demonstra que há aqui uma situação que não tem fim à vista. E era este tópico que eu penso que é importante sublinhar. Eu sei que há aqui uma unanimidade nesta sala que é rompida pelo PCP. Nós não consideramos que a solução para a Ucrânia seja uma solução militar. Pelos vistos, todos os senhores e senhoras consideram que o problema e a guerra, a tragédia que se está a viver na Ucrânia, terá uma solução militar. Nós não consideramos isso. Não consideramos isso e aliás, na intervenção anterior, o Sr. Secretário de Estado deu a entender de uma forma muito clara que não apoiará nunca, que não apoia a presença de tropas portuguesas no terreno, com certeza. Então, mas a questão é que a União Europeia está a confirmar a cada dia que está disposta a enfrentar aquele conflito até à morte do último ucraniano. Nós não consideramos que essa seja a saída. Tem que haver uma saída política. Não há uma solução militar à vista, nem haverá. E, portanto, não é com mais mísseis. Dizemos nós que não é com mais mísseis e com mais bombas que isto se vai resolver. Mas, pelos vistos, não é essa a visão da União Europeia. E não é essa a visão do Governo português. Nem do PS, nem do PSD, nem do Chega, nem da IEL. Nós não concordamos. Aliás, estes 50 mil milhões de euros agora decididos ainda vem somar-se, resultante ao reforço do cinicamente chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que é uma expressão e é um nome que nem o próprio Orwell se lembrou de inventar, este oxímoro orwelliano do Mecanismo de Apoio à Paz, que serve para comprar armamento e munições. Ainda sobre a questão dos agricultores, queria muito rapidamente colocar que, para além destas questões mais estruturais e mais, digamos, mais genéricas e transversais, há um tema que é muito objetivo e que apareceu em cima da realidade dos agricultores, não apenas do nosso país,
mas dos vários países em que estas lutas têm vindo a recrudescer, que é, de facto, o conjunto de cortes, essencialmente até para a pequena agricultura, as injustiças que a política agrícola comum veio trazer aos produtores agrícolas, nomeadamente aos pequenos e médios agricultores, reféns cada vez mais desta desigualdade de poder, deste desequilíbrio de poder, não apenas entre economias e potências económicas da União Europeia, mas desde logo entre setores com a grande distribuição a controlar e a ter a faca e o queijo na mão. E, portanto, quando nós alertávamos para os cortes nos apoios que resultariam das decisões em relação ao PEPAC, quando nós alertávamos para a questão dos rendimentos dos agricultores, nomeadamente da agricultura familiar, a questão é, estes temas, na vossa discussão, isto é, terminando, Sr. Presidente, muito obrigado, na discussão que foi introduzida no Conselho Europeu acerca da agricultura, a expressão agricultura familiar surgiu, a expressão apoios à pequena agricultura surgiu, ou andamos aqui a discutir, digamos, teoria abstrata, desligada da vida concreta dos agricultores e da produção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, quanto à situação no Médio Oriente, nós também gostaríamos que existissem conclusões mais detalhadas ou detalhadas a este propósito em resultado do Conselho Europeu da passada semana. Apesar de tudo, parece-nos positivo que tenha havido um entendimento entre os líderes de que no próximo Conselho Europeu se procurará alcançar um acordo quanto à linguagem a propósito da situação dramática que se está a viver no Médio Oriente. É um tema, como é sabido, difícil a 27, uma vez que existem diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades em relação a este conflito em particular. E por isso, apesar de tudo, foi já possível, logo no início deste reacendimento, haver um posicionamento comum dos 27. Infelizmente não foi possível depois que os 27 tivessem a mesma posição quanto às resoluções que foram apresentadas nas Nações Unidas. E em que aí, não havendo de facto uma posição comum da União Europeia, a posição de Portugal é clara, ainda há pouco a reafirmei, no sentido da defesa de um cessar-fogo e no sentido da defesa mais a longo prazo de a solução dos dois Estados como solução estrutural para este conflito. Claro que estas iniciativas têm que ser tomadas num contexto multilateral e num contexto de um esforço coletivo que possa produzir algum impacto e ter alguma influência sobre a situação que se passa na região. E por isso, naturalmente, quando falamos de uma solução de dois Estados, não basta apenas a iniciativa portuguesa, é preciso uma iniciativa um bocadinho mais vasta que possa, de facto, colocar a questão e colocando a questão, que ela possa produzir resultados no sentido de uma pacificação da região. Quanto ao conflito na Ucrânia, quanto à guerra na Ucrânia, Sr. Deputado, já aqui tivemos N oportunidades de discutir o tema, de facto não temos a mesma visão sobre o tema, não estamos de acordo. É evidente, a nosso ver, que houve aqui um invasor e um invadido, que houve um agressor e um agredido, que houve quem violasse as regras de direito internacional e quem sofresse as consequências dessa violação, e por isso aquilo que não podemos permitir é que o invadido, o agredido, capitule à força da ilegalidade internacional e à força das armas por parte da Rússia. Isso seria manifestamente indesejável. E daí o nosso apoio à Ucrânia desde a primeira hora. É óbvio que todos nós gostaríamos de uma solução pacífica e de uma solução política para o conflito. Simplesmente, ela neste momento não se vislumbra e, portanto, o posicionamento que devemos adotar e onde devemos estar é ao lado da Ucrânia na sua legítima defesa perante essa agressão absolutamente inaceitável.
Quanto ao quadro financeiro plurianual, de facto, o cerne, há outras questões neste pacote de revisão intercalar, designadamente de propósito de ajuda em caso de catástrofes e de desastres naturais, enfim, vários outros temas, mas o essencial prendia-se com a ajuda à Ucrânia. Mas não podemos olhar apenas para a parte e esquecer o todo. No contexto global do quadro financeiro plurianual, e se acrescentarmos o Next Generation EU, temos um financiamento europeu muito significativo para um conjunto de domínios que dizem respeito à vida das pessoas, que melhoram a resiliência económica, social dos Estados-membros da União Europeia, que ajudam na transição climática, que ajudam na transição digital e, portanto, é impossível ignorar que a União Europeia nos últimos anos, e designadamente no pós-Covid, fez um esforço muito grande. Portanto, quando o Sr. Deputado diz só há dinheiro para a guerra, não há dinheiro para as pessoas, não é assim. Há muito dinheiro, felizmente, neste momento, em função da decisão que foi tomada verdadeiramente inédita e quebrando vários tabus de recorrer a uma mutualização da dívida, para aumentar, para combater as várias vulnerabilidades económicas e sociais que existem nos vários países da União Europeia e para ajudar as pessoas e as nossas empresas a vingar no quadro da transição digital, da transição ecológica em curso e para melhorar as condições de vida das pessoas. Por fim, quanto à agricultura, Sr. Deputado, como sabe, ainda muito recentemente o Governo anunciou um pacote importante de reforço dos apoios ao setor agrícola, quer os apoios mais conjunturais, diria, para ajudar a mitigar os efeitos da seca que se tem vivido, no valor de 250 milhões de euros, quer um conjunto de outras medidas de reforço do apoio aos rendimentos dos agricultores, tanto no primeiro pilar como no segundo pilar da PAC, no valor total de 190 milhões de euros. E, portanto, há aqui um esforço muito relevante para apoiar o setor, para apoiar os nossos agricultores, com esta preocupação também de um reforço direcionado sobretudo para as medidas agroambientais, que aliás tiveram uma procura extraordinária. Isso é um fator positivo, ter havido um reforço enorme da procura justamente quanto às medidas agroambientais. Creio que isso vai no sentido correto e por isso o Governo respondeu também com o reforço dos apoios nestes domínios para apoiar o nosso setor agrícola. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não tenho nenhum pedido de intervenção para a segunda ronda. O Sr. Deputado Bruno Nunes pretende utilizar, então, portanto, temos possibilidade de uma segunda ronda com 1 minuto e meio. Já agora perguntava se há outros pedidos de intervenção. Bruno Nunes e Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, apoio à Ucrânia, sim, sempre fomos claros em relação a isso. A única coisa que foi colocada em contraponto é sem qualquer tipo de chantagem. Portanto, isso para nós está completamente claro. O Sr. Secretário de Estado escudou-se e não deu nenhuma resposta ao que lhe foi perguntado. Apoio militar, se consideramos que devemos enviar militares, não. O que nós estamos a dizer é, quando dizemos que estamos a apoiar a nível de militar, o que é que os senhores estão a referir? Quando sabem que todo o material bélico que temos em Portugal está sucata e que temos, basicamente, todos os nossos operacionais, que o senhor nem sequer consegue responder quantos são, indisponíveis. Mas eu posso lhe dizer, são pouco mais de 300. Portanto, que tipo de apoio é que se referem? Porque ir lá para fora dizer que vamos apoiar, mas depois nem sequer conhece os dados internos, é o que tem acontecido com este Ministério da Defesa. Aliás, nós podíamos repescar João Cravinho, quando esteve na Defesa, para percebermos claramente que aquilo que foi a grande visão do Partido Socialista dentro da Defesa era portas giratórias através da CRESAP para colocar dentro do IDD gente que inclusive tinha dado prejuízos gravíssimos para o Estado português quando foi a questão do Hospital Militar. Mas como não gosta de mostrar temas, não vamos mostrar os temas, porque assim fica uma grande amálgama de temas e o senhor depois fica com dificuldade em poder responder. Em relação à agricultura, sim, continuamos a defender o proteccionismo em relação aos nossos, porque já lhe disse, desafio a vir comigo às alfândegas portuguesas para perceber o que está a vir da Mercosul e a que valor é que vem.
Mas dou-lhe outro conselho ainda melhor, que já está em final de mandato, mas dava-lhe um conselho melhor. Aproveitar o facto de ter sentado do seu lado esquerdo uma das pessoas que mais percebe de agricultura em Portugal, podia aprender alguma coisa com ele, podiam nos últimos anos ter tido um Ministro da Agricultura decente e não uma Ministra da Agricultura que meteu os agricultores todos na rua da forma vergonhosa que meteu, e assim aproveitava a sabedoria de Capolas Santos para não passarem a vergonha que o Partido Socialista tem passado, porque tenho a certeza absoluta que se pudesse falar, Capolas Santos nunca concordaria com aquilo que os senhores estão a fazer aos agricultores neste momento. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor. Senhor Presidente, para início da minha intervenção, lamento desapontá-lo, mas não vou poder subscrever, do ponto de vista político, o elogio que o Chega fez em relação à sua política na área da agricultura, mas o respeito institucional está sempre garantido. Queria só, sobre a agricultura, colocar duas questões muito concretas. Se considera o Sr. Secretário de Estado que os 190 milhões que o Governo anunciou relativamente ao primeiro e segundo pilar da PAC se compensam a perda de rendimento que foi constatada relativamente à aplicação agora na reprogramação, naquilo que o PEPAC veio impactar na agricultura portuguesa? Consideramos que não, mas é uma importante informação que o Governo pode adiantar. E se, de uma forma ou de outra, a questão de fundo, digamos, da reprogramação do PEPAC é um tema que o Governo considera que deve ser colocado no contexto da União Europeia. Nós levantamos essa questão, não foi respondida claramente, valia a pena ficar claro. Depois, queria apenas dizer que, em relação à rejeição que o Sr. Secretário de Estado fez da ideia de que sobra dinheiro para as armas e para a guerra, mas falta dinheiro para resolver os problemas das populações e dos trabalhadores, eu estava essencialmente a referir-me até à reprogramação do quadro financeiro plurianual. Foi essa, digamos, a constatação que salta à vista, a evidência que salta à vista no processo de reprogramação do quadro financeiro plurianual. E ainda a propósito dessa matéria, quando falou da questão do pagamento dos juros da dívida contraída, não diz respeito ao mecanismo de resiliência, mas não só, gostava que nos pudesse ainda dar um esclarecimento breve sobre este tal mecanismo de cascata que foi adotado, digamos assim, para prever o recurso à reafetação de fundos de orçamentos futuros, com riscos e incertezas novas que vêm acrescentar aos problemas que já existem nessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem, portanto, 3 minutos para responder às questões que acabam de ser colocadas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, o Sr. Deputado diz coisas extraordinárias. A altura diz que todo o material bélico que temos em Portugal é sucata. Como é que consegue afirmar uma coisa destas? Eu fico espantadíssimo com as afirmações que ouço do Sr. Deputado, porque realmente, quer dizer, ainda para mais, nem precisamos ir mais longe. É sabido que, aliás, nos Leopard que foram cedidos, foram enviados à Ucrânia, Portugal e a Alemanha foram os únicos que ofereceram Leopards de última geração. Portanto, nem preciso ir mais longe para lhe explicar como essa sua afirmação de todo o material bélico que temos em Portugal é sucata, é absolutamente mirambulante. Depois assumiu, agradeço-lhe ter assumido, que sim, que defende o proteccionismo na matéria agrícola. Portanto, defende que nos fechemos, isso há de ser uma política que dá grandes resultados, contarmos apenas com nós próprios em matéria agrícola e fecharmos fronteiras, há de ser de facto uma política ótima para Portugal. Por fim, Sr. Deputado, se esta for a última, de facto, a última vez que aqui nos encontramos nesta comissão, fico, apesar de tudo, feliz porque posso terminar estes nossos encontros concordando finalmente com o Sr. Deputado. No elogio que fez ao deputado Capolas Santos e à sua sabedoria em matéria agrícola, é de facto alguém com quem aprendi muito ao longo dos anos e que tenho como uma enorme referência em matéria agrícola e, portanto, sem dúvida nesse aspecto podemos concordar. Não posso, portanto, concordar com o Sr. Deputado Bruno Dias a esse respeito, infelizmente, porque, de facto, conto sempre muito com a sabedoria do deputado Capolas Santos em matéria agrícola. Em matéria agrícola, justamente,
Os apoios que foram anunciados na semana passada visam garantir o pagamento da totalidade das candidaturas apresentadas. E, portanto, este reforço foi justamente com esse objetivo de permitir satisfazer todas as candidaturas que foram apresentadas. No âmbito deste pacote de medidas que foram anunciadas, está previsto, sim, a reprogramação do PEPAC, designadamente com vista à criação de novas medidas de ambiente e clima, no montante de 58 milhões de euros. Depois, quanto à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Sr. Deputado, também não é verdade que se olharmos apenas para a revisão intercalar, não é verdade que seja dinheiro para a guerra, porque lá só dos 60 e tal mil milhões de euros que estão previstos, só 1,5 é que são para defesa. Há apoio à Ucrânia, e sim, mas não é apoio militar, neste caso é apoio financeiro. Portanto, também não é verdade que mesmo que olhemos apenas para esta árvore, que foi a revisão intercalar, que seja dinheiro para a guerra. Mas depois não podemos olhar apenas para a árvore, temos que olhar para a floresta. E se olharmos para a floresta, hoje em dia é visível muito amplamente no nosso país o apoio que está a vir designadamente do PRR para a habitação, para a saúde, para setores que dizem respeito às pessoas, que vão melhorar a vida das pessoas e, portanto, também não podemos olhar apenas para a árvore, temos que olhar para a floresta toda e como, de facto, o financiamento europeu está a ter um efeito muito relevante em inúmeros setores da nossa sociedade. E, por fim, havia uma outra pergunta que me... sobre o mecanismo de cascata. O mecanismo de cascata foi a solução original, reconheço, encontrada ao nível do Conselho Europeu, do Conselho e depois do Conselho Europeu, para garantir o pagamento do aumento dos juros decorrentes do Next Generation EU, portanto dos PRRs. Como é sabido, houve esta mutualização da dívida, o recurso aos mercados por parte da União Europeia para permitir financiar um conjunto de apoios financeiros em inúmeras áreas. Os juros que estavam previstos para esse efeito, entretanto, com a subida que as taxas de juros têm tido nos mercados, os encargos com juros aumentaram, era preciso encontrar uma solução no quadro do orçamento da União Europeia para fazer face a esses aumentos. O mecanismo de cascata tenta encontrar todas as folgas que possam existir no orçamento europeu para permitir satisfazer o pagamento de juros e, sobretudo, garantir que, em última análise, se não for na fase 1, passamos à fase 2, se não for na fase 2, passamos à fase 3, daí ser designado como mecanismo em cascata, mas que, em última análise, mesmo que seja necessário chegar à fase 3, haverá sempre um recurso financeiro para garantir o pagamento desses juros. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, com a sua intervenção concluímos esta primeira parte da nossa reunião de hoje. Agradeço uma vez mais a sua disponibilidade e a forma pronta e clara com que respondeu às questões formuladas e, sendo assim, dou por encerrada a audiência. Peço aos colegas que não se ausentem, porque retomaremos a segunda parte imediatamente após a saída do Sr. Secretário de Estado. Colegas, acho que não vale a pena fazermos um intervalo e acho que esta segunda parte será relativamente breve, pelo que retomo de imediato os nossos trabalhos. Portanto, a parte 2